Estamos aqui na Rádio Fala Noraldino. Hoje é dia 12 de agosto. Agora são exatamente 15 para as 8. Eu estou aqui com a Stephanie, psicóloga Stephanie. A gente vai conversar um pouquinho sobre saúde mental, Setembro Amarelo. Estou aqui também com os nossos entrevistadores, né? Sofia e Hudson, e por trás das câmeras o Eduardo. Vamos lá. O que é o Setembro Amarelo, Stephanie? Então, né, tudo começou em 1994 com a história de um jovem de 17 anos chamado Mike. Ele era um jovem aparentemente feliz, né, de bem com a vida. Ele gostava muito de ajudar as pessoas, né, até esse era o fato dele ser muito conhecido nos Estados Unidos. E ninguém percebia que havia algo de errado com ele, né? Ninguém percebia o que ele enfrentava, né? Tanto que todo mundo via ele como uma pessoa de referência mesmo, né? Tanto que ele era bem conhecido nos Estados Unidos por isso, principalmente pelo fato de ajudar as pessoas. E aí, num certo dia, os pais dele deram falta, né, dele. Ele também, né, eu acho que é importante ressaltar aí como principal, né, que ele gostava muito da cor amarela. Ele tinha um Mustang amarelo, né, e era a paixão dele, aquele Mustang, e ele pintou o Mustang de amarelo, né, justamente por ser a cor preferida dele. E num certo dia, os pais deram falta e foram procurar ele, e encontraram ele na garagem dentro do Mustang, e ele estava morto. Né, assim, foi um impacto para todo mundo, justamente porque ninguém esperava essa conduta, né? Todo mundo conhecia ele como uma pessoa de referência, uma pessoa feliz e que gostava de ajudar as outras pessoas. E aí no velório dele, os amigos, eles escreveram várias cartas escritas. Eita, peraí. Deu algum choque aqui. Mas corta. Tá. Aí. E aí no velório dele, os amigos escreveram várias cartas. Se precisar, procure ajuda, com número de telefone, e distribuíram para pessoas na cidade. E essas cartas ganharam uma repercussão muito grande, né? As pessoas começaram a ligar para os pais do Mike, falando quanto foi importante, né, essas cartas, e entender que se precisar, a pessoa pode procurar ajuda, né? E a partir daí, né, criou-se essa campanha do Setembro Amarelo, na verdade, de prevenção ao suicídio, né? Onde as pessoas elas tinham um mês de referência para poder pensar e para poder refletir sobre o suicídio, né? Trazendo várias preocupações, né? Quebrando, de certa forma, vários tabus. E isso daí, nessa campanha, é importante mencionar que ela, no Brasil, ela foi criada em 2015, né? Então, hoje a gente tem aí o Dia Mundial do Suicídio, que é no dia 10 de setembro. Mas eu parei para prestar atenção aqui. Esse acontecido foi em 1994. Só em 2015 que popularizou aqui no Brasil, então. Isso. E a campanha começou a acontecer. Isso. Foi meio tardio, né? Mas pelo menos chegou. Com certeza. A Stephanie é psicóloga, né? Ela fez aqui a introdução pra gente do que é o Setembro Amarelo. Ela é a nossa convidada. Stephanie, se apresenta pra gente, quantos anos, de onde você é, por que você escolheu psicologia? Bom, eu tenho 36 anos, né? Eu fiz psicologia, me formei em 2011, desde 2012 eu trabalho com a psicologia. E assim, foi algo que eu sempre tive convicção de que eu queria. Na verdade, eu gostava muito de ouvir as pessoas, né? Então, assim, quando eu fui entender um pouco mais sobre cada profissão, eu não me via em outra a não ser a psicologia. Quando eu fui prestar o vestibular, eu até coloquei como segunda opção a enfermagem, mas na verdade eu nem coloquei, eu pensei. E aí, na hora, eu coloquei só a psicologia mesmo, que sempre foi algo que fez sentido pra mim. Né? Assim, quando eu me formei, eu comecei a trabalhar aqui em Fortaleza, eu sou de Fortaleza, né? Esqueci de falar um pouquinho aí da minha vida, eu sou casada, tenho 2 filhos também, né? O Eduardo de 15 anos e o Humberto de 9 anos.
Inclusive o Eduardo faz até parte, né, aqui da rádio, né? E assim, quando eu me formei, na verdade, eu pensei, né, em trabalhar no hospital. Sempre fiz durante o curso, né, quando eu fui fazer psicologia, eu sempre pensei em trabalhar no hospital. E eu falo que tem coisas que a gente escolhe, mas tem coisas que a gente é escolhida, né? Então, assim, desde o primeiro momento do meu primeiro emprego na área de psicologia, sempre foi voltado para a área infanto-juvenil, que é crianças e adolescentes. Nossa, ótimo. É muito bonito. E eu tinha na cabeça que você era enfermeira, eu não sei porquê, mas aí eu acho que uma vez você esteve aqui na escola e eu te vi na reunião, e aí eu acho que o Luciano comentou, ó, tem uma psicóloga aqui, e aí eu fiquei, nossa, eu não sabia. E aí eu tive a ideia de te convidar. Seja muito bem-vinda à nossa rádio, nosso quadro. Eu acho que esse podcast vai ser riquíssimo, saúde mental, psicologia, eu também tenho muito interesse, né? E eu acho que é muito importante, principalmente nos dias de hoje, né? Para os jovens, para a nossa comunidade escolar, que eu tenho notado que precisa falar muito sobre sentimento. Sim. E que continua sendo um tabu muito grande, né? Por mais que os anos tenham passado. Eu acho que ainda em 2025 o pessoal tem uma dificuldade muito grande de falar sobre isso. Então eu acho que vai ser muito rico aqui o nosso podcast. Te agradeço mais uma vez pela presença e eu queria que os meninos se apresentassem para nós. Hudson e Sofia. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Sofia, sou aluna do primeiro ano e tenho 15 anos. Muito bem. Boa noite, gente. Eu sou o Hudson, eu sou do terceiro ano do ensino médio e eu tenho 18 anos. Muito bem, pessoal. Vamos lá, meninos. Puxa uma perguntinha aí para Stephanie. Quem começa? Stephanie, quais foram os maiores aprendizados até aqui trabalhando com a saúde mental? Esse aprendizado foi, assim, a convicção de que sempre é possível, né? Quando a gente trabalha com a psicologia, a gente acredita na mudança, né? E a gente sabe que mudar não é fácil, de forma alguma, nunca vai ser. Mas é possível a partir do momento que você quer, né? E eu acho que é justamente isso, né? Quando a gente tá com o outro, quando a gente tá conversando, quando a gente, na verdade, tá lidando com a dor do outro, a gente tá num processo de transformação, né? Onde que, como resultado, a gente chega nessa mudança, nessa melhora, né? Então, eu acho que é acreditar que é possível. Sofia? Bom, sobre o Setembro Amarelo, um pouquinho sobre a saúde mental. O que é o Setembro Amarelo e qual é a sua importância? Quando a gente fala de saúde mental, né, é muito importante a gente entender o que é saúde mental. E a saúde mental Saúde mental é um estado de bem-estar, é a capacidade do sujeito de lidar, de reconhecer as suas habilidades, lidar com as suas dificuldades, com as suas frustrações, né? Quando a gente fala de saúde mental, é muito importante a gente entender que a gente está falando de conhecimento e de autoconhecimento, né? O conhecimento, ele está muito ligado ao externo, né? Ao ambiente, né? E quando que a gente adquire esse conhecimento? Desde a concepção, né? Então, assim, eu preciso conhecer. Para quê? Para que, a partir do momento que eu conheço, eu consigo me conhecer, né? Que é o autoconhecimento, é eu descobrir quem eu sou. E a partir do momento que eu descubro quem eu sou, o que faz sentido para mim, eu tenho essa capacidade de encontrar um sentido na vida, né? Sem sentido a gente não é nada. Vamos pensar assim, se eu me conhecer, eu tenho a capacidade de entender qual profissão faz sentido para mim? Não, né? A partir do momento que eu conheço, eu entendo o que faz sentido e a partir daí eu tenho condições para tomar decisões, né? Quando a gente fala em saúde mental, né? Como eu disse para vocês, começa desde a concepção. Então, assim, é uma construção que de certa forma, ela depende de vários fatores, do ambiente, né? Depende de quem está junto comigo nessa construção, depende do outro também, né? Para vocês terem uma ideia, né? É muito importante na saúde e emoção, como eu disse, a habilidade de lidar com as dificuldades, né?
a capacidade, assim, de lidar mesmo com as emoções. Então, as emoções a gente começa a construir, ela se é construída desde a infância. Então, o bebê, ele já nasce com as emoções básicas, que é o amor, que é a alegria, a tristeza, o medo, a raiva e o nojo, né? Então, você percebe ali, a partir da carinha do bebê, o que ele está sentindo. Se ele está com fome, ele vai chorar. Então, assim, a partir do comportamento, ele consegue expressar suas emoções. A gente não precisa falar para conseguir expressar. A gente consegue expressar de várias formas. E o que acontece, né? Quando eu falo de capacidade de lidar com as suas habilidades, é justamente isso. A saúde mental, ela não significa ausência de problemas. Pelo contrário, é a capacidade de lidar com os problemas, né? Porque eu não consigo evitar emoções. A emoção, ela vem sem eu poder escolher se eu vou sentir ou não. Então, a raiva, ela vem, a tristeza, ela vem. E o que importa é a forma com que eu vou lidar, né? Então, ou seja, a emoção é algo primordial no nosso processo de desenvolvimento e está ligado à saúde emocional, porque quando eu não tenho capacidade de lidar com as minhas emoções, então, de certa forma, eu vou estar assim, propício a desenvolver transtornos, né, que vai trazer prejuízo para a minha vida. Perfeito. Stephanie, a gente colocou aqui no roteiro, né, uma perguntinha sobre a sua carreira, por mais que você já tenha dado aí um breve relato. Você falou que o que te motivou a escolher a psicologia é que você sempre gostou de ouvir as pessoas, sem algum outro motivo, algo que você, não sei, alguma experiência. Ouvir as pessoas, né, e ajudar as pessoas também. Eu acho que isso foi sempre algo que fez sentido pra mim. Eu pergunto porque eu acho que ultimamente eu tenho vivido uma coisa muito louca. Eu comecei a fazer tratamento, desde criancinha eu sempre fiz, né? Mas aí eu falhava, às vezes eu ia assim por uns 3 meses, às vezes eu deixava de ir na psicóloga. Mas recentemente eu tenho frequentado e eu tenho achado muito interessante a psicologia. Eu acho que para um profissional da psicologia conseguir entender o cérebro humano, o que a outra pessoa pensa, ajudar a traçar o caminho ali através das emoções, eu acho que é um desafio muito grande, né? Uma responsabilidade muito grande também, sim, mas eu acho que é muito inteligente. Eu admiro muito os profissionais de psicologia e aí eu tô com essa experiência de admirar por frequentar. Antes de escolher a psicologia, você já chegou a fazer sessões? Tem alguma profissional da área assim, que você tem lembrança? Ou você nunca tinha contato antes de escolher? Antes de escolher a psicologia, eu não cheguei a fazer terapia, né? Eu sempre assim me identifiquei porque, na verdade, quando eu fui prestar o vestibular, a gente teve, né, ali uma palestra com uma psicóloga, né? Foi até um programa assim voltado para nos ajudar, né, na escolha da profissão. E aí ela falou algo que fez sentido pra mim ali naquele momento. Ela falou assim, gente, então, uma decisão muito difícil, né? Uma decisão muito difícil mesmo, por mais que vocês tenham o apoio do pai, da mãe, é algo que só vocês vão poder escolher, né? Então, assim, o que eu oriento é que vocês procurem, pesquisem sobre as profissões, o que cada uma faz e entendam a qual vocês se veem, né? E aí foi o que aconteceu. Eu falei, gente, só a psicologia faz sentido pra mim, sabe? Assim, eu acho que eu sempre fui, assim, voltada pro cuidar, né? Tanto que a enfermagem também foi algo que veio na minha cabeça. Mas são formas de cuidar diferentes, né? Então, assim, eu nunca tive dúvida, né? Quando eu já estava assim, no primeiro colegial, eu falei, gente, eu quero isso. Foi algo que eu sempre quis e foi algo que eu me via, sabe? Parece que eu não me vi em outra profissão. E você chegou a estudar aqui em Fortaleza? Sim, e nessa escola. Olha, gente, que maravilhoso. É muito bom ouvir esses relatos. E onde você fez a faculdade? Na Unifran. Na Unifran. Unifran. Perfeito. Meninos, querem puxar mais uma perguntinha do roteiro? Hudson? Stephanie,
quais os principais mitos e tabus sobre a saúde mental que precisam ser quebrados? Eu penso que, em primeiro lugar, é pensar que a saúde mental é o oposto, né? Peraí, gente. Não tem problema, não? Não. A gente corta. Eu penso que duas coisas, que geralmente as pessoas, elas têm a tendência em pensar que mente e corpo são separados, né? E eu acho que, assim, é muito importante a gente pensar, saber que a mente e o corpo, eles estão extremamente juntos, né? Porque vamos pensar o seguinte, se eu tô com fome, se eu tô com frio, isso de certa forma vai desencadear uma emoção em mim, né? Se, por exemplo, Nossa, gente, hoje eu tô mal, viu? Pode ficar tranquilo. Peraí. Eu acho que, em primeiro lugar, é pensar que mente e corpo andam juntos, né? Geralmente as pessoas têm essa tendência de pensar que mente e corpo estão separados. E hoje a gente vê, né, principalmente através da mídia, essa procura excessiva de cuidado com o corpo. Claro que é importante, né? E faz parte da saúde emocional, mental, o cuidado com o corpo. Mas às vezes as pessoas esquecem de cuidar da mente, que de certa forma é onde tudo funciona, né? Primeiro eu preciso, né, igual eu falei pra vocês, se eu tenho autoconhecimento, eu sei quem eu sou, eu sei aonde eu quero chegar, então eu vou saber o que fazer para alcançar tudo isso, né? Então, assim, a saúde emocional, ela vem até mesmo antes da saúde do corpo, porque assim, ó, se eu não estou bem, como que eu vou cuidar do meu corpo? Né? Então eu acho que em primeiro lugar é isso. Em segundo lugar, eu acho que é a questão de pensar, infelizmente ainda existe muito preconceito, né? De pensar que quem vai no psicólogo, quem vai no psiquiatra tá louco. E não tem nada a ver, né? Pelo contrário, é um autocuidado, né? Então eu acho que, né, entender que quem vai no psicólogo, quem vai no psiquiatra, tá cuidando de si, né? Não significa que esteja louco, significa, pelo contrário, um autocuidado. Sofia, quer puxar uma perguntinha? Se Como vocês quiserem conversar? fazer considerações também das falas dela, viu? Se vocês quiserem comentar Na alguma questão coisa. que ela falou, em questão do preconceito, sobre questão de psicólogo, quando as pessoas falam, né, que as outras pessoas estão doidas, essas coisas, eu já passei por isso. Quando eu era no começo do ano, e ano passado, eu comecei tratamento com psicólogo e o povo falava que eu tava doida, só que eu nunca liguei pra opinião de ninguém. Só que, tipo assim, aí com o tempo eu parei porque eu não me sentia bem fazendo mais psicólogo. Mas, né? E olha pra você ver, né, a distorção de pensamento. E isso é muito sério, né? Porque assim, se a gente pegar hoje a estatística, né, ela vai nos mostrar que quem mais procura por profissionais da área da saúde, né, de saúde mental, são as mulheres. Geralmente os homens, eles têm muita dificuldade de reconhecer que precisam ajuda e principalmente de aceitar, né? Então, no seu caso, né, assim, no começo você de certa forma enfrentou tudo isso, mas depois você percebe o quanto isso interferiu, né, na sua decisão e até mesmo na continuidade do tratamento, né? Então, assim, ó, quando a pessoa vai na academia, ninguém fala nada, tá tudo certo. Quando a pessoa, de certa forma, pratica atividade de uma forma excessiva, porque tudo em excesso traz prejuízo, ninguém fala nada, tá tudo certo. E o porquê que quando a pessoa vai no psicólogo, ela tá louca? Por que quando a pessoa, às vezes, está tomando algum tipo de medicação, ela tá louca? Né? Então, eu acho que isso são questões que a sociedade tem que começar a pensar. Porque o que acontece quando tem esse tipo de situação? A pessoa que talvez está indo, ela desiste. A pessoa que precisa e que tem essa necessidade e ainda não tomou iniciativa, ela nem vai começar esse processo, né, de tratamento. Então é algo que tem que ser pensado, é algo que tem que ser conversado, né? E a gente entender que corpo e mente é único, fazem parte, né? São a mesma coisa, não adianta nada eu cuidar só do corpo, não cuidar da mente. E o fato, por exemplo, assim, até é algo assim que
é uma preocupação mundial, né? O uso excessivo de medicamento, né? Hoje a gente sabe, principalmente no Brasil, a gente tem um grande número de pessoas que fazem uso de ansiolíticos e outros tipos de medicamento. Só que, né, da mesma forma que a gente tem que ter cautela com o excesso, a gente também tem que ter cautela, porque tem muita gente que tem medo de tomar, né? Tem muita gente que, igual eu falei pra vocês, que não aceitam o fato de ir num profissional, de tomar um medicamento, e chega um momento na vida que a gente precisa de ajuda, que a gente não consegue sozinho, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que cada vez mais se conscientizar quanto a isso, né? E também mudar esse pensamento, né? Porque é um pensamento, assim, errado, que de certa forma impede as pessoas de procurar ajuda e às vezes até de continuar com o tratamento devido ali naquele momento, como foi o caso da Sofia. Como conversar sobre o suicídio de forma responsável e acolhedora? Então, gente, isso é algo, assim, extremamente importante para a pessoa que está passando por um processo de adoecimento, que está precisando de ajuda. O que eu penso é que, em primeiro lugar, a pessoa, né, que vai conversar, ela tem que entender se realmente... Primeiro, ela tem que se perceber. Eu acho que a pessoa que está ali, né, que vai conversar com alguém que está precisando de um acolhimento, de um apoio, ela tem que se perceber. Por quê? Para mim conversar com alguém que está passando por um processo de sofrimento, eu tenho que entender, né, se eu tenho condições de ouvir aquela pessoa sem julgamento, se eu realmente vou ouvir ela, né? Porque assim, quando a gente fala do que, a gente tem que saber o que falar, a forma de falar. Vou dar um exemplo para vocês, né? Quando a pessoa começa a falar, eu tenho certeza que vocês já passaram por esse tipo de situação. Alguma vez que vocês foi contar algo que assim, de certa forma foi desconfortável para vocês, ou que está trazendo um sofrimento, a pessoa, não, eu já passei por isso, eu sei como que é. Eu já passei por isso, vai passar. Né? Ah, não, você é nova, você tem uma vida inteira pela frente, vai passar. São falas do que representam o que a gente não deve falar para a pessoa que está precisando de ajuda. Então, quando eu vou ouvir alguém, né, quando eu vou conversar sobre suicídio, sobre o sofrimento emocional com alguém, eu preciso estar aberto a ouvir mesmo a pessoa sem querer resolver o problema dela. Às vezes eu preciso só ouvir, eu preciso deixar ela falar, porque a gente tem uma mania de querer resolver. Não, ouve, né? Uma coisa importante também é não julgar de forma alguma, é ouvir, porque às vezes a pessoa vai falar muitas coisas que de certa forma vai desencadear um sentimento, né? Ou às vezes um valor daquilo que eu penso, daquilo que eu acho que é certo, daquilo que eu acho que é errado. Então, por isso que é importante você estar livre de qualquer tipo de julgamento. Uma outra coisa que é importante é validar o sentimento daquela pessoa, né? Foi o que eu falei para vocês, né? O exemplo que eu usei para vocês. Nossa, também já passei por isso. Quando eu falo isso pra pessoa, eu já tô quebrando qualquer possibilidade de continuidade ali. Tipo assim, nossa, o que eu tô falando não tem valor nenhum. Tipo assim, sabe? E aí o que a pessoa vai fazer? Se fechar cada vez mais. A validação, gente, das emoções é algo muito importante. Infelizmente, principalmente, né, antigamente, né, os pais, né, eles tinham muita essa questão de não validar o que os filhos sentem. Ai, os filhos não podiam falar de medo, né? Uma frase, né, muito falada é que homem não pode chorar. Quem disse que homem não pode chorar? O choro, ele faz parte da vida. A tristeza, ela faz parte da vida. Não é porque você sente tristeza que você é covarde. Não é porque você sente raiva que você é mau. Não é porque você sente amor que você é bobo. Todas as emoções e os sentimentos fazem parte da vida. O que a gente precisa se atentar é na questão do equilíbrio ali, da dosagem. Se está alto, é prejudicial. E se tem falta ali também é prejudicial. Porque não existe nenhuma emoção que não seja importante. Cada emoção tem o seu papel e é fundamental para nossa vivência, né? Então é igual eu falei, se tá alto, né? Se a emoção tá muito, se o medo tá muito,
vai prejudicar a sua vida. Mas se não tem medo, também vai prejudicar, porque o medo vem como uma forma de proteção. E até a tristeza também é importante, né? Geralmente, quando eu pergunto para as pessoas quais são as emoções que elas gostariam de excluir da vida delas, sempre vem o medo e a tristeza, né? E a tristeza, se a gente for pensar, né? Seria bom, mas a tristeza ela é importante, porque ela faz a gente refletir sobre os nossos atos e as nossas ações, né? Mas assim, voltando aí à pergunta da Sofia, além de validar, né, a validar o que a pessoa está trazendo, é muito importante também saber como eu vou conduzir tudo isso. Então eu preciso ouvir, eu preciso validar, mas o que eu vou devolver para essa pessoa? Eu preciso encaminhar, né? Se a pessoa tem sofrimento é porque ela precisa de ajuda, é porque ela não está tendo a capacidade ali naquele momento de lidar com as emoções, né? Ela não está tendo a capacidade assim de enfrentar os problemas, o que ela se torna ela vulnerável ao suicídio. Então, para onde que eu vou encaminhar essa pessoa? Né? É algo que você vai construir junto com ela, você vai construir caminhos. Olha, ô Sofia, por que você não procura um psicólogo, né? Por que você não procura um médico? Ou fala com a tua mãe, fala com alguém que possa te ajudar? Eu posso estar junto com você, se você quiser eu posso agendar, eu posso ir na consulta junto com você. Vocês percebem que você não vai dar solução, tipo, quando ela está contando para você o que ela está passando, você não vai falar para ela o que ela tem que fazer, mas ao mesmo tempo, quando você constrói com ela caminhos que ela pode percorrer, você está o quê? Mostrando para ela que é possível, você está acolhendo ela. Então, o acolhimento é o principal nesse momento. Eu me meto toda hora na conversa, né? Mas é porque eu realmente acho esse assunto muito rico. E essa questão que você trouxe de que, eu já passei por isso, vai passar, são frases que eu sempre odiei escutar. Eu falo pra minha psicóloga até hoje, né? Porque tem aquela lá, confie no processo. Gente, eu tenho a raiva desse processo, que ele não passa logo. E realmente, eu acho que essa de que, eu já passei por isso, parece que invalida o que a gente está sentindo no momento, né? Demais. É como se a gente não tivesse ali abertura para falar ou para poder reclamar de alguma coisa, né? Reclamar faz parte. Sim. Então, eu acho que é muito importante a gente ter ali uma orientação boa, né, de certa forma, né, a gente saber com quem a gente tá tratando, mas também se sentir confortável, né, com o profissional, ou até mesmo, assim, tem muitos meninos aí que eu converso, né, que às vezes, até os menininhos aqui mesmo que me procuram, falam, tia, eu quero falar com você porque se eu falar com minha mãe não vai querer me escutar. Justamente por esse motivo, né? De às vezes eu falo alguma coisa, ou ela acha que é bobagem, ou ela não quer me ouvir. Então, esse tipo de comportamento, né, invalida mesmo e faz com que a pessoa fique reclusa ali, né? Não sinta a liberdade de conversar ou de falar. E eu acho que a primeira coisa, assim, que a gente tinha que conversar sobre saúde mental é quebrar mesmo esse tabu, né? Esse paradigma de que quem fala é fraco, ou que todo mundo passa por isso e o processo vai ser igual para todo mundo. Uhum. Então eu acho que tem que ter uma quebra nessa perspectiva, né? E aí você falou uma coisa importante, né? Assim, que dessa quebra, né? Que todo mundo passa por isso. Não é o que você está passando que eu vou levar em consideração, mas sim como está sendo tudo isso para você, né? Então, quando eu falo, todo mundo passa por isso, eu estou desvalidando como está sendo para você passar por isso, né? Porque a gente pode ter o mesmo problema, cada uma de nós a gente vai lidar de uma forma, e dependendo do estado emocional que eu tô, se eu tô bem emocionalmente, para mim vai ser fichinha, mas se eu não estou, uma coisa mínima pode se tornar algo que vai desencadear, por exemplo, o suicídio. Uhum. Muitos gatilhos, né? Até Sim. chegar no pior quadro, que Sim. é o de tirar a própria vida, né? Sim. Deixa eu ver aqui, o que mais que a gente colocou no roteirinho.
Ah, aqui, ó, esse tópico aqui ele é muito legal. Agora a gente entra mais ou menos dentro da juventude, da comunidade escolar, né? Essa pergunta aqui eu vou fazer para a Stephanie e depois eu passo para vocês a parte de trás, tá? Do roteiro. Stephanie, a gente colocou aqui, ó, quais os principais desafios que os jovens enfrentam hoje em relação à saúde mental? Por mais que a gente já tenha falado um pouquinho, mas será que dá pra gente aprofundar, assim, ó, pegando esse público específico, jovens, adolescentes, qual o principal desafio deles? Hoje a gente tem jovens, né, muito hábeis tecnologicamente, mas que têm uma dificuldade enorme quando a gente vai trazer para eles a questão de pensar na vida, né, assim, principalmente, né, nas suas dificuldades. Então, assim, claro que a gente vem enfrentando uma questão da saúde mental intensa, principalmente, né, na pandemia, né, assim, onde, de certa forma, mudou, né, a rotina de todo mundo, né, as pessoas foram privadas, né, de fazerem coisas que antes faziam todos os dias e que são importantes para o processo de desenvolvimento. O ensino, né, se tornou aí através híbrido, né, então, assim, ninguém ia para a escola. De certa forma, isso causou um impacto muito grande na questão, assim, da socialização das pessoas, que é algo muito importante. Já tinha uma tendência a acontecer isso, né? Porque, assim, se a gente pegar antigamente e comparar com hoje, vamos pegar, assim, coisas básicas mesmo de casa. Antigamente, tinha uma televisão na casa. Então, quando juntava todo mundo, a família inteira ali para assistir televisão, era um momento de descontração, era um momento ali de conversa, onde discutia, nossa, olha o que está acontecendo, vamos todo mundo jogar futebol. Então ali tinha, de certa forma, presente a questão do afeto. Hoje é uma televisão geralmente em cada quarto, então cada um fica no seu quarto, não tem mais o diálogo, não tem mais o afeto, não tem mais a conversa, e tudo isso é importante não só para a nossa construção assim, social, né, mas emocional também. Então, assim, começou com a pandemia, né, de certa forma intensificou essa parte aí da tecnologia, as pessoas ficaram muito no online. Foi bom? Foi. Trouxe benefícios para a nossa vida. A gente viu também que é possível o online. Mas trouxe muito prejuízo, principalmente para os jovens que se fecharam. Hoje a gente vê várias pessoas, vários adolescentes, jovens que estão ali no online, consegue conversar, consegue expor, consegue falar, mas quando tá cara a cara, não tem nem assim o contato, né? Porque fica cada um ali com o celular, né? E nem conversa. E a gente vê também isso não só dos jovens, né, mas na própria casa. Nossa, vai jantar, vai almoçar, vai jantar, tá lá com o celular. E cadê o diálogo? Cadê a conversa? Né? Cadê a pergunta? E aí, tá tudo bem? Como foi seu dia? São coisas simples que são importantes, né? Mas assim, voltando para a questão dos jovens, eu vejo que hoje, infelizmente, é um dos maiores desafios aí, prejuízos que os jovens estão tendo, né? Que aí entra na questão das emoções. Né? A dificuldade de lidar com as emoções, a dificuldade, assim, né? Porque se eu não desenvolver essa parte social, como que eu vou trabalhar, né? Sem contar também no prejuízo cognitivo até que isso traz, né? O excesso aí de telas, né? Quando eu fico muito no celular, quando eu fico muito assim em rede social, isso de certa forma traz um prejuízo, dificuldade de atenção, concentração, manter o foco, né? Então, assim, eu acho que são um dos principais desafios, né? Então, os jovens, eles, de certa forma, estão hábeis nessa parte de tecnologia, mas infelizmente com relação a questões assim voltadas à vida, né? A pensar, eles estão tendo um prejuízo. Porque também não está precisando pensar, né? Encontra tudo pronto ali. E não só os jovens, viu? As crianças também. Querem puxar, meninas? Outra perguntinha? Já me pôs umas duas perguntinhas aí que eu tô quase foto de ar aqui de tão calor que tá. Passa mal? Vou puxar um aqui, vou cumprimentar um negócio. Sofia, você quer dar uma respirada? Quero. Vai dar um corte aqui. Aproveita e põe um pouquinho de água na caneca pra mim, passa. Aí nós te damos uma pausinha. Você vai lá fora tomar um arzinho. Vai colocar não, Eduardo? Quer que eu ocupe o lugar dela?
Vai. Deixa eu sentar O que é ansiedade? Como diferenciar de uma preocupação comum? Hudson, pega uma canequinha pra mim, por favor. Tô precisando. É boba, hein? Então vamos lá, podemos? Pode comentar o que ela está falando? Pode, claro. Que ela estava falando sobre uso do celular, assim, e aí essa parte me pegou muito, porque eu fico bastante no celular, assim, e parece que quando eu tento afastar, assim, parece que é um vício, igual falou, afeta a comunicação social da gente, porque depois que a gente larga, assim, do celular, e tenta conviver com o mundo real, parece que é tudo mais difícil, a gente só quer ficar ali no mundo virtual. Aí, era só isso mesmo, assim, que eu queria complementar. É Hudson seu nome, né? E aí você mencionou algo muito importante, né? O vício. E existem estudos que mostram que a dependência do celular é semelhante à dependência de drogas. Então, realmente é um vício. E é um vício muito preocupante, né? Existem relatos de jovens, né, que já chegaram a ser internados por causa do vício do celular. Realmente, quando para de usar, a pessoa entra em crise, entra em desespero, né? E aí tiveram que fazer tratamento para que voltasse à vida normal. E o que acontece? Acho que é até importante mencionar isso. A gente teve essa questão da pandemia, né? E aí, depois da pandemia, a gente teve um número muito alto de crianças, de pais que procuraram atendimento para as crianças. Por quê? Porque por dificuldades de socialização. Então, as crianças, elas não buscavam muito, né? E aí isso vinha suspeita de autismo, né? Claro que tinha algumas que eram diagnosticadas, mas tinham muitas que a gente via, né, ao avaliar, que era causado pelo uso excessivo do celular. Por quê? Quando a criança nasce, né, geralmente os pais têm essa tendência, não é criticando, mas eu acho que é algo que tem que ser falado, porque traz um prejuízo muito grande, né? Os pais geralmente têm a tendência de mostrar celular, né, musiquinha, videozinho. É legal? As crianças ficam vidradas. Só que o que acontece? Ali no celular, a criança ela tem todos os estímulos que ela precisa. Então, se ela tem ali de graça, ela não precisa fazer nenhum esforço. Por que ela vai buscar fora? E isso daí vai fazer com que a criança ela só tenha um interesse no celular. Porque se eu tenho fala, atenção, tudo aqui no celular, por que eu vou olhar para o meu pai, para minha mãe? Por que eu vou olhar para o outro? Né? Então, o que vai acontecer? Ela vai se retrair. Então, a tendência dela é buscar só o celular. Né? Então, a gente teve... Isso daí é algo importante, né? Um celular, infelizmente, né? Assim, celular, uso excessivo também, até de TV, de outros meios de comunicação, é algo que tem trago prejuízo para todo mundo. Né? E aí é uma alerta, né? O quanto a gente precisa ficar atento, o quanto a gente precisa se policiar, né, Hudson? Então, se você já percebeu isso, é muito importante você pensar o que você vai fazer com isso, né? O que você pode colocar ali na sua rotina que possa, de certa forma, substituir o celular, né? Porque é prejudicial e a tendência é cada vez mais você se isolar, você, né, apresentar essa dificuldade mesmo ali de conversar com o outro pelo celular ali, rede social. Você é uma pessoa, depois você é outra, né? Ali você conversa, ali você fala, mas e aí quando tá, por exemplo, na escola, aí vem a vergonha, né? Aí vem, às vezes, o desespero. Então, é muito importante você começar a pensar nisso. E se você vê que tá muito difícil, procura a ajuda de um profissional. Certo? E acaba que com esse uso excessivo de celular perante as crianças, adolescentes, quando eles param de mexer, meio que fica uma ansiedade assim para voltar a mexer, certo? E então, para complementar mais, o que seria ansiedade, essa ansiedade que eles sentem? Apesar da ansiedade, até assim, peraí, eu acho que você vai fazer essa pergunta no próximo, não vai?
Não, Da pode... diferença da ansiedade e da preocupação? da preocupação comum, se quiser emendar numa resposta só. É só pular a pergunta depois. Ah, tá. A ansiedade é um transtorno, né? E o que é um transtorno? O transtorno é algo que traz prejuízo para a nossa qualidade de vida, né? Então existe a ansiedade e a preocupação, né? Apesar de ambas terem características semelhantes, como sensação de inquietação, medo, angústia, são coisas. Foi bem assim legal a sua pergunta, né? Porque realmente esse uso excessivo pode trazer com ele, além do vício, outros transtornos, né? Um dos mais comuns realmente é a ansiedade, né? Que tem como característica primordial aí a sensação de inquietação, né? Além de um declínio nessa parte cognitiva, né? Como a pessoa fica ali muito tempo, ela vai ter uma certa dificuldade de se concentrar, vai ter prejuízo, né, na vida dela, né? Porque a ansiedade é um transtorno e o transtorno ele traz prejuízo para a qualidade de vida. Então, assim, ela pode ser desencadeada. Uma das características assim que aparece muito é a questão da insônia. A pessoa fica muito no celular, a luzinha do celular diminui a produção de um hormônio muito importante para o sono, que é a melatonina. Então ela vai ter dificuldade para dormir, vai ter essa tendência de trocar o dia pela noite. Eu conheço pessoas que ficam a noite toda no celular, aí né, traz essa dificuldade. Eu não consigo dormir, mas eu não consigo. Então assim, uma coisa vai desencadeando a outra, é um efeito dominó. Né? Além do prejuízo também social que pode levar à depressão, né? Então um dos transtornos mais assim comuns, né, com pessoas que fazem esse uso excessivo realmente é a ansiedade, mas pode ser que desencadeie outros transtornos também. Sofia perguntou Se vocês quiserem falar dessa diferença, que eu acho que é importante, né? Da ansiedade e da preocupação. A gente pode então abrir um parênteses aí para fazer essa diferenciação. Aqui eu coloquei o que é a ansiedade, como diferenciar de uma preocupação comum. Quais são os principais sintomas da ansiedade? Assim? O que a pessoa ela tem que difere aquilo de uma preocupação? Apesar da ansiedade e da preocupação terem características comuns, como inquietação, medo, angústia, o que é importante a gente pensar? A ansiedade é um transtorno, né? Como eu disse, o transtorno ele vai trazer prejuízo para a qualidade de vida. Então, se tem um transtorno, tem um prejuízo na qualidade de vida, certo? A preocupação não, né? A preocupação é algo momentâneo que geralmente é causado por uma situação. E aí, depois que você resolve a situação, você fica tranquilo. Então, ela é passageira. A ansiedade não, ela é duradoura, né? E ela pode desencadear vários sintomas, ela pode se apresentar através de várias formas, né? Insônia, sintomas psicossomáticos, que são sintomas físicos causados pelo emocional, como diarreia, dor no estômago, taquicardia, né? Hoje a gente recebe muito encaminhamentos de cardiologistas, de pessoas que acham que está tendo um infarto, de tanto que o coração está disparado, e quando vê, é tudo causado pelo emocional, pela ansiedade. E é importante também a gente pensar que a ansiedade, né, ela pode ser desencadeada, por exemplo, por uma síndrome do pânico, né? Tem a falta de ar, né? Sim, falta de ar. Como eu acho que comum na ansiedade. Crises de choro, né? A pessoa fica inquieta, né? Ela tem essa dificuldade aí de concentração, de atenção, de foco. Então ela tá ali só com o corpo presente, mas tá pensando em outra coisa que não tem nada a ver. E assim, como é que pessoas próximas, ou familiares, amigos, podem ajudar essa pessoa com ansiedade? Eu penso que entra no mesmo assim, a gente está atento aos sinais, né? A gente pode até assim comparar nós como um carro. Quando o carro está sem gasolina, ele dá sinais, não dá? Ele começa ali a acender a luzinha mostrando que está sem gasolina. A pessoa que está com ansiedade, ela também dá sinais, né?
a gente tem que estar atento à questão, por exemplo, que tá com ansiedade, ela também dá sinais, né? Então ela vai ter insônia, né? Ou ela vai dormir excessivamente, a questão alimentar também, falta de apetite ou comer compulsivamente, além desses sintomas também físicos, taquicardia, né? Pode ser uma dor ali no estômago, até questões assim, doenças da pele, né? Dermatites também pode ser desencadeadas por uma ansiedade. Então, quem está próximo, acho que primeira coisa, né? O que é importante é conversar com essa pessoa, mostrar para ela, será que isso está certo, né? Vamos procurar ajuda? Eu vou com você, vamos marcar aí um médico, vamos marcar um psicólogo, né? Um sintoma característico da ansiedade também é a preocupação excessiva. É a preocupação excessiva, a pessoa ela não consegue assim relaxar o tempo todo, parece que ela está assim armada, ela está preocupada, sabe? Então assim, para quem está perto, né, é muito importante tentar observar esses sintomas, né? Sempre vai ter mudança de comportamento, né? Nossa, ela tá mais nervosa, ela tá mais agitada, ela tá assim, antes ela conseguia lidar melhor com isso, agora qualquer coisa ela já tá, parece que saindo fora, né? Então assim, conversar, sempre conversar, mostrar pra pessoa e construir caminhos com essa pessoa também. Pode puxar. Outras perguntas? E qual o papel da escola na promoção da saúde mental? Eu penso que acolher os alunos, né? Ter esse acolhimento, ouvir os alunos, observar os alunos, né? Porque eu falo que um dos lugares que as pessoas mais passam seu tempo é no trabalho e na escola também. Então, de certa forma, os professores, eles criam um vínculo com esse aluno, né? Eles entendem ali o funcionamento daquele aluno. Então, quando um aluno é tranquilo, calmo, e de repente ele muda de comportamento, ele fica agressivo, ele fica explosivo. Então, isso mostra que algo está errado, né? Opa, peraí, ele está dando sinais, né? Ele está dormindo na sala de aula, ele está lento, diminuiu aí o rendimento escolar, né? Então, eu acho que observar, né? Ter esse olhar de observar esse aluno, essas mudanças de comportamento e a partir daí se aproximar, né? Perguntar, oi, o que está acontecendo? Eu estou percebendo que você está dormindo muito na aula, eu estou percebendo que você está um pouco mais nervoso, está se alterando, né? Está acontecendo alguma coisa? Eu posso te ajudar? E assim, pode ser que talvez esse aluno ele não vai dar abertura para uma ajuda, mas a escola ela pode chamar os pais, entender se está acontecendo alguma coisa em casa, orientar esses pais a procurarem ajuda. Então a escola ela tem um papel fundamental nesse processo e muitas vezes muitas vezes vai partir da escola mesmo. A gente recebe muito encaminhamentos da escola. E como é que a escola pode estar deixando um ambiente mais acolhedor para esse tipo de pessoa? Eu acho que fazendo um movimento assim, igual a escola faz mesmo, de trazer temas, né, palestras, profissionais, para estar falando sobre tudo isso. Deixa eu só lembrar assim, desculpa. A pessoa já respondeu a segunda pergunta. Onde que seria essa pergunta? A saúde mental, né? Vou falar de novo, pode? Claro. Eu acho que como uma forma de ajuda, a escola pode fazer rodas de conversa, ter uma escuta ativa, campanhas, né, trazer profissionais para falar sobre temas determinados, né, assim, direcionados, na verdade, sobre bullying, autoestima, né, saúde emocional mesmo, né. Eu acho que esse movimento, ele, de certa forma, ele ajuda a pessoa, porque ela vai identificar, e a partir da identificação ela vai ter condições de saber o que fazer com tudo isso. Mas assim, mesmo fazendo campanha, mesmo fazendo palestra, ainda existe casos de pessoas que se suicidam. O que faltou para essas pessoas, para elas não fazerem tal ato? Quando acontece o suicídio, na verdade, né, a pessoa tira a própria vida, mas a intenção não é tirar a vida.
Pelo contrário, a pessoa ela tem sede de vida, só que ela está num processo de sofrimento tão grande, mas tão grande, que a única saída que ela vê ali naquele momento é se matar. E ela faz isso por alguns momentos assim de desespero, onde ela tem o comportamento de impulsividade. E aí, né, é complicado, gente, porque nem sempre a pessoa mostra que ela está passando por algum problema, que ela está com depressão. É igual eu falei para vocês da história desse Mike, ele não mostrava, pelo contrário, ele ajudava as pessoas. Então, talvez as pessoas esperassem isso de qualquer um, menos dele, né? Então, assim, é algo que muitas das vezes a gente não vai conseguir controlar. Mas só o fato da gente conseguir, talvez, ouvir uma pessoa que seja assim, talvez, às vezes você vai pensar assim, nossa, mas que assunto mais bobo, mas para aquela pessoa é importante. Só o fato de ouvir ela, talvez pode ser que ela repense o que ela vai fazer. Opa, peraí, tem saída, né? Talvez até coisas simples que a gente menos imagina, porque igual eu falei para vocês, quando a pessoa dá sinais, aí é tranquilo, você vai orientar a pessoa, você vai estar ali. O difícil é quando a pessoa não dá sinais, né? E quando a pessoa comete o suicídio é no momento de desespero. Só que esse desespero, ele passa. Então, assim, no momento de desespero, ela vai sair fora da realidade. Só que ela vai voltar. E, infelizmente, muitas vezes não vai dar tempo, né? Em casos, por exemplo, de enforcamento, tem muito relato de pessoas que encontraram o corpo da vítima, que ela estava toda arranhada. Por quê? Porque ela fez, mas aí ela tentou tirar a corda, só que como afetou o sistema nervoso central e ela ficou mais lenta, ela não conseguiu, só que ela tentou. Né? Então, na maioria das vezes, quando a pessoa se dá conta, ela se arrepende. Só que, infelizmente, tem alguns momentos, tem algumas situações que é tarde demais, né? Então, assim, eu acho que como forma de ajudar é a gente ter empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. E a gente pensar que não precisa da pessoa estar morrendo para me chegar e conversar. Basta eu fazer isso no dia a dia, não escolher me colocar mesmo no lugar do outro, porque eu não sei o que o outro está passando. Às vezes, o meu colega está aqui na sala, tranquilo, mas ele está passando por uma dificuldade na casa dele. E eu não sei disso. Então, talvez um oi, né? Tudo bem? Como que você tá? Talvez já é motivo para ele ver assim, nossa, alguém se preocupa comigo, né? Certo. Meninos, eu tava dando uma olhada aqui no roteiro. Qual foi a parte aqui que eu achei interessante? Essa parte aqui, ó. Eu acho que eu pulei uma, mas eu acho que vai encaixar tudo aqui nesse pedaço. No tópico 6, de prevenção e acolhimento, atitudes simples que ajudam a manter a saúde mental em dia. Eu acho que além de manter ali uma boa convivência, né, a saúde mental e a física, eu acho que ela anda um pouquinho junta, né? Mas se a gente fosse listar aí vários motivos, eu quero que os meninos me respondam também, além da Esther. O que vocês acham que a gente precisa conciliar, na verdade, para que a gente tenha uma saúde mental estabilizada, uma mente saudável? Sim, querendo ou não, ter um hobby é algo bom para a saúde mental, porque acaba que você não desconta, mas você meio que desestressa fazendo aquilo. Eu, por exemplo, faço jiu-jitsu, né, terça e quinta, e acaba que todos os meus problemas eu deixo no tatame. Não como uma forma de solucionar, mas como uma forma de procurar buscar algo que me faça sentir bem comigo mesmo, entendeu? Aumenta minha autoestima, aumenta minha confiança. Então, queira ou não, faz muito bem para a saúde mental. Tanto esportes como futebol, basquete, também são muito bons, academia, entendeu? Pessoas usam disso para uma forma de escape para certos problemas e, querendo ou não, ajuda. É muito importante. O que você acha, Uri? Nesse caso, assim, eu acho que atitudes simples que ajudam assim, a manter a nossa saúde em dia é igual o Eduardo falou, ter um hobby. Eu mesmo fico muito no celular assim, mas eu quero largar essa parte assim, de tecnologia por um lado. E aí eu tava pensando que um hobby legal para melhorar a saúde mental da gente seria
ler livros. Que aí seria bom, que aí ia ajudar na saúde mental da gente, a gente ia se distrair e ia focar só naquilo de ler o livro, explorar a história. Eu acho que a leitura, ela é, além de ser um hobby, né? A professora de história agora vai falar. Eu dei aula sobre isso essa semana no 8º ano. A gente estava comentando sobre o período colonial, a vinda da família real para o Brasil, né? E quando a família real chegou no Brasil em 1808, eles tiveram que transformar a cidade do Rio de Janeiro, né? Porque eles iam ficar ali. E a primeira coisa que eles construíram no Rio de Janeiro foram bibliotecas, porque eles não tinham outro tipo de distração, de hobby, se não fosse a leitura, né? Não tinha internet, não tinha televisão. Então, ler um livro e ler um bom livro, né? Que era assim que eles definiam, era uma prioridade para eles, né? Além de fazer por conhecimento, porque eles estudavam muito, né? Era a única maneira de estudar, não tinha internet, nem outra coisa do tipo. Poucas pessoas tinham acesso à educação também, mas um livro ali dava para dar uma ajeitada. Além de servir para o conhecimento, também servia ali para o alívio, né? Momentâneo. Então é muito interessante a gente falar sobre leitura nesse ponto, porque eu acho que realmente descarrega muito das pessoas, né? Eu não tenho a leitura como meu hobby principal, mas às vezes quando eu percebo que eu tô precisando me aprofundar mais em alguma coisa ali, né, dar uma viajada maior, eu pego um livro, sobre, como que a gente fala? Sobre autocuidado, autoajuda. Então eu não foco em ler uma história específica, um romance, assim, eu acho que é interessante. Mas aí eu já pego algo ali relacionado à saúde mental, porque eu acho que vai ser mais direto para mim e vai conseguir me aliviar, me fornecer ali um alívio imediato. Então você falou sobre algo que eu acho muito importante também, o hobby. Excelente. O que você acha, Stephanie, das atitudes? Eu acho que faz muito sentido isso que vocês trouxeram. E só para complementar, né, tem uma psiquiatra que eu gosto muito de ouvir, né, os podcasts dela, as coisas que ela fala, e ela traz muito assim que a saúde mental é um tríade, né, que atitudes Peraí, deixa eu voltar para me formular. Disfarça, gente. Eu tô dando mais. Tá sendo mais difícil pra mim do que pra vocês. Pode ser tranquilo. Eu acho que tudo que vocês trouxeram faz muito sentido. E só para complementar, né, tem uma psiquiatra que eu gosto muito de ouvi-la, que é a Ana Beatriz, e ela traz, né, como atitudes que possam ajudar na saúde mental o tríade, que é cuidar do corpo, da mente e do espírito, né? Então, assim, o corpo, né, ela indica atividade física, independente da atividade física, né? O que importa é que seja algo que faz sentido para você, né? Da mente, né? Porque a gente vai cuidar das emoções, e do espírito, tem até da parte espiritual, não está ligada à religião, à religiosidade. Tem um médico nos Estados Unidos, o nome dele é Pat Adams, e ele é ateu, só que ele percebe o benefício da fé no processo de cura. Então, mesmo sendo ateu, quando ele vai fazer a anamnese, né, quando ele recebe um paciente, ele sempre pergunta: você tem religião, né? Você acredita em algo? Por quê? Porque ele percebe que quando a pessoa tem a fé, ela tem essa probabilidade maior de se curar, porque ela acredita em algo, né? E isso traz um sentido de vida para todo mundo. Então, assim, é importante, né, a gente pensar aí nesse tríade. E na saúde do corpo, além da atividade física, é importante também a gente fazer exames periódicos, né? Sempre estar indo no médico, né, para poder saber se está tudo bem, fazendo os exames mesmo, né? E através disso até o médico vai poder ter essa percepção, né? Nossa, né? Quantos encaminhamentos assim que a gente recebe de médicos, né? Às vezes a pessoa vai, ela nem imagina, mas quando vê, olha, né? Vou te encaminhar aí pro psicólogo, vou te encaminhar às vezes pro psiquiatra. Então até uma possibilidade assim de uma percepção maior, porque talvez a gente não tá bem, mas a gente não percebe. Quem vai perceber é o outro. Um pouco de saúde mental, né? Hobbies, né, que ajudam a manter a saúde mental. Vou puxar uma pergunta aqui: qual é a hora de procurar um profissional da área?
Como eu falei para vocês, né, das emoções, um dos... A hora de procurar profissional. É muito importante, né, a gente se conhecer e se perceber. Então, como eu falei para vocês, né, das emoções, as emoções fazem parte da vida, mas a gente precisa estar muito atento na dosagem, né? Então, assim, eu tô percebendo, assim, que eu tô muito triste, eu tô muito angustiada, né? A luzinha ali do carro acendeu, então, nesse momento é a hora de eu procurar ajuda. Não tá legal, né? Ai, nossa, as pessoas estão me falando que eu tô muito nervosa, que eu tô estourando demais, que eu não tô tendo paciência. Então quer dizer que não tá legal, né? Quando a gente tem esse autoconhecimento, a gente tem essa percepção da gente mesmo, né? Então, assim, quando tá tendo ali o excesso, é porque não tá legal, é porque eu preciso de ajuda, igual eu falei pra vocês. Tem momentos que a gente consegue, mas tem momentos que a gente precisa de ajuda. Então é importante ter essa percepção. Para isso é importante se conhecer, né? Mas do mesmo jeito que eu falei para vocês que o carro ele mostra que ele está precisando de gasolina, ele mostra que não está legal, né? Às vezes começa ali com o barulho, a gente vê que tem algo de errado, o nosso corpo também ele mostra, né? E às vezes a gente não vai perceber através das emoções, às vezes a gente vai perceber até mesmo pela parte física, né? Ai, meu coração tá acelerado. Nossa, eu tô com dificuldade de respirar. Nossa, eu tô com uma bola aqui no meu pescoço, eu não tô conseguindo respirar, parece que tem alguma coisa aqui. Então, é um sinal. Então, eu acho que o primordial é a gente estar atento aos sinais. E onde que essas pessoas podem procurar ajuda? Na nossa cidade, a gente tem o PSF, a gente tem o CRAS, né? Geralmente as pessoas podem procurar ajuda através do CAPS também, a gente não tem em Fortaleza, mas em outros municípios tem. E no Centro de Valorização à Vida, através do número 188. Stephanie, eu queria te fazer uma pergunta, meio pessoal, mas é que eu fiquei curiosa. Agora, você está atuando, você atende particular, você trabalha em alguma unidade? Atualmente eu trabalho no consultório particular. É aqui, em Fortaleza? Não, é em Passos. É em Passos, então você atende lá. Isso. Entendi. Meninos, querem fazer algum comentário, alguma pergunta para a psicóloga, algo que não esteja no roteiro? Agradeço pela presença dela, pelo convite, por ela ter aceitado, né, o convite também, apesar dos erros aí dos microfones, tem que esperar um pouquinho. Posso fazer pergunta? Pode. Quer perguntar primeiro? Fica à vontade. Então, falando de saúde mental, como pessoas podem ter bons hábitos para melhorar, entre aspas, a saúde mental, mas também existem pessoas com maus hábitos, podemos dizer assim, para, como posso dizer, manter a saúde mental, como o uso de drogas, bebidas, para sair dos problemas. E como é que essas pessoas podem fazer para, como posso dizer, melhorar isso, entendeu? Sair dessa situação e passar para uma atitudes mais saudáveis, melhores, né? Melhorar esse vício, sair desse vício. Olha, na maioria das vezes isso não parte da própria pessoa. Parte, infelizmente, de algum prejuízo que ela está tendo por causa dessas situações, né? Por exemplo, o uso de drogas, de álcool, ou então parte de pessoas próximas, né? Para ela sair dessa situação, primeiro passo é ela reconhecer, seja através de prejuízos ou das outras pessoas, né? E depois ela aceitar, e depois ela querer, né? Então, reconhecer, aceitar e querer são, assim, passos que ela precisa dar para poder conseguir, né? Não é fácil, assim, como eu falei para vocês, né, a respeito da mudança. A mudança, ela não é fácil, mas ela é possível. Então, assim, sempre que a gente perceber que tem pessoas nessas situações, a gente tem que entender que são pessoas que precisam de ajuda, né? E que na maioria das vezes elas não sabem disso, que elas precisam de ajuda. Para elas está normal. Então, cabe a nós mostrar para elas o que está acontecendo, porque geralmente elas já estão bem fora da realidade mesmo, né?
Elas já estão assim tão mal que elas encontram saída no vício, na bebida, né? Então, assim, cabe a nós mostrar para elas, olha, tá acontecendo isso, você tá percebendo o prejuízo que você tá tendo? Quando você bebe, você fica nervoso, quando você fica nervoso, você briga com a sua esposa, você maltrata seus filhos, né? Porque geralmente a pessoa não percebe. É um refúgio para ela aqui, né? E aí a gente vai mostrar que ela pode encontrar refúgios em outros lugares ou em outras coisas que são saudáveis. Perfeito. Claro. Eu tava querendo saber sobre o uso excessivo do celular. Ele, para a pessoa também, a pessoa pode assim querer cometer o suicídio assim por causa muito do uso do celular, porque igual eu tava falando do uso do celular, é tipo um vício, e aí a pessoa não larga o celular, assim, até na sala de aula a pessoa talvez fica usando, assim, não larga, o professor fala para a pessoa parar, mas a pessoa não para. Aí eu tava querendo saber se o uso excessivo do celular também influencia a pessoa a cometer suicídio. Hudson, essa pergunta é uma pergunta bem complexa, né? Uma pergunta bem interessante, né? O fato da pessoa usar o celular, não, mas o que o uso excessivo do celular desencadeia. Como a gente conversou, né? Pode desencadear vários transtornos, dentre eles a ansiedade, a depressão, né? Porque a pessoa vai se isolar. Então, assim, como é um vício, é algo que tem que ser tratado, é algo que tem que ser pensado, né? Então, eu jamais posso tirar o celular de uma pessoa que fica o dia todo com o celular bruscamente. Eu tenho que mostrar para ela, né, que isso não tá legal, que isso não tá certo, né? Eu tenho que ajudar ela a construir saídas para isso. Porque se eu tiro, de certa forma, bruscamente, infelizmente a pessoa ela vai entrar no desespero e pode acontecer sim o suicídio por causa dessa retirada, né? Por causa assim desse celular, né? Então, vamos agora às perguntas que nós fizemos a enquete no Instagram. Então, vamos escolher, né, algumas perguntas para Stephanie poder estar respondendo. Gente, meu celular vai descarregar. Peraí. Foi profissional agora, né, Stephanie? Coitada, eu tô com dor do seu filho, gente. Foi Stephanie, não foi mãe profissional. A minha mãe. Pode falar, mãe. Posso? Ai, gente, parece que eu meio que Não, uma resposta fora. O que significa CAPS? Centro de Atenção Ó, Social. legal. Pergunta no microfone essa. Ah, tá. Beleza. O que significa CAPS? Centro de Atenção Psicossocial. E como é que ele funciona? Geralmente, né, são encaminhamentos que a gente recebe, né, a pessoa que passa por ambulatório, e também ela pode procurar por conta própria. São pessoas que a gente tem o CAPS voltado. CAPS significa Centro de Atenção Psicossocial, que são voltados para pessoas, né, que fazem uso de drogas, de bebida, que apresentam algum tipo de transtorno mental. Deixa eu escolher um aqui, peraí.